História 1. Meu nome é João, e cresci numa fazenda no interior. Desde pequeno, ouvia histórias sobre um lobisomem que diziam assombrar nossa propriedade. Meu avô, meu pai e os empregados mais velhos contavam essas lendas perto da fogueira nas noites frias. Falavam de uma criatura metade homem, metade lobo, que uivava para a lua cheia e atacava o gado. Eu sempre achei que eram só histórias para assustar as crianças e manter a gente longe da mata à noite. Afinal, lobisomens não existem de verdade, não é? Pelo menos era o que eu pensava até aquela noite fatídica. A noite que mudou minha vida para sempre. Era uma sexta-feira 13, acredite se quiser. Eu tinha 18 anos na época e trabalhava na fazenda da família. Meus pais precisaram ir à cidade resolver uns problemas e passariam a noite fora. Como era a época de nascimento dos bezerros, alguém precisava ficar de olho no gado. João, meu pai disse antes de partir, você já é um homem. Pode cuidar da fazenda essa noite? Claro que aceitei. Queria mostrar que era responsável. Além disso, achava que seria moleza. Cuidar do gado, dar uma olhada nas cercas e pronto. O que poderia dar errado? O dia passou tranquilo. Fiz minhas tarefas normais e quando a noite chegou, jantei e me preparei para dar uma última checada no gado antes de dormir. Foi aí que notei. Era noite de lua cheia. Um arrepio correu minha espinha quando olhei pela janela e vi aquela lua enorme, brilhante como uma moeda de prata no céu escuro. Por um momento, as velhas histórias voltaram à minha mente. Mas logo sacudi a cabeça, rindo de mim mesmo. Para de ser bobo, João, pensei. Não existe lobisomem. Peguei minha lanterna e saí em direção ao pasto. A noite estava estranhamente silenciosa. Nem grilos ou sapos se ouviam. Só o vento soprando de leve nas árvores. Cheguei ao curral e comecei a contar o gado. Tudo parecia normal, até que ouvi um uivo. No começo, era distante, tão longe que pensei ter imaginado. Mas então veio outro, e outro, cada vez mais perto. Meu coração começou a bater mais rápido. É só um lobo comum, tentei me convencer. Nada demais. Mas algo naqueles uivos me deixava arrepiado. Eram profundos, guturais, quase humanos. Como se viessem de uma garganta que não deveria existir. O gado começou a ficar agitado. As vacas mugiram nervosas, se amontoando num canto do curral. Elas sentiam algo que eu ainda não via. Foi então que percebi. O uivo tinha parado. Um silêncio pesado caiu sobre a fazenda. Aquele silêncio era pior que qualquer barulho. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração, esperando. Engoli em seco, sentindo a garganta seca. Minha mão tremia quando ergui a lanterna, varrendo a escuridão ao redor. E foi aí que vi 2 olhos brilhantes na beira da mata. Grandes, amarelos, refletindo a luz da lanterna como os olhos de um animal. Mas estavam altos demais para ser um lobo normal. Fiquei paralisado. Queria correr, mas meus pés pareciam grudados no chão. Aqueles olhos me encaravam, e eu podia jurar que havia inteligência neles. Uma inteligência antiga, selvagem e faminta. De repente, a criatura se moveu. Saiu das sombras e se ergueu. Meu Deus, como era grande! Devia ter mais de 2 metros de altura. Seu corpo era coberto de pelos escuros, os músculos ondulando sob a pele. Mas o pior era a cabeça. Um focinho alongado, cheio de dentes afiados, orelhas pontudas e aqueles olhos. Aqueles olhos que me fitavam como se pudessem ver minha alma. Finalmente consegui me mover. Larguei a lanterna e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Ouvi um rosnado atrás de mim, seguido pelo som de patas pesadas batendo no chão. A criatura estava me perseguindo. Não olhei para trás. Sabia que esse alhas perderia preciosos segundos. E cada segundo contava. Corri em direção ao celeiro. Era o lugar mais próximo onde poderia me esconder. O celeiro. Nunca aquela construção velha de madeira me pareceu tão bonita. Atravessei a porta como um raio e a tranquei atrás de mim. Mal tinha conseguido passar a tranca quando algo pesado se chocou contra a madeira. Bam! O impacto foi tão forte que pensei que a porta fosse ceder. Recuei, tropeçando e caindo sentado no chão de terra. Meu peito subia e descia rapidamente, o coração martelando como se quisesse sair pela boca. Bam! Outro impacto. A madeira gemeu, mas aguentou.
Graças a Deus, meu pai sempre foi cuidadoso com a manutenção das construções da fazenda. Por um momento, fez-se silêncio. Será que a criatura tinha desistido? Eu mal ousava respirar, os olhos fixos na porta, esperando. Então ouvi um som de arranhar, garras afiadas raspando a madeira, devagar, quase, metodicamente, como se a criatura estivesse testando a resistência da porta. Vá embora, murmurei, embora soubesse que era inútil. Por favor, vá embora. O arranhar parou. Por um instante, pensei que minhas preces tinham sido atendidas. Mas então, João. Galé. Aquilo tinha sido meu nome? Não, não podia ser. Eu devia estar ficando louco. João. Dessa vez não havia dúvida. Era meu nome, pronunciado numa voz rouca, gutural. Uma voz que não era totalmente humana, nem totalmente animal. Uma voz que não deveria existir. Como? Como você sabe meu nome? Gaguejei, o medo me fazendo falar sem pensar. Um som baixo veio do outro lado da porta. Demorei um segundo para perceber que era uma risada. Uma risada horrível, que fez meus pelos se arrepiarem. Eu sempre soube seu nome, João, a voz respondeu. Eu conheço todos vocês. Sua família. Seus medos. Seus segredos. Minha mente girava. Como aquilo era possível? O que aquela coisa queria dizer? O que você quer? Consegui perguntar. O que eu sempre quis, João. O que sua família me negou por gerações. Gerações? Do que aquela criatura estava falando? Não entendo, falei, minha voz tremendo. Quem é você? Outra risada, dessa vez mais alta, mais selvagem. Quem sou eu? Sou o uivo na noite. Sou as sombras na floresta. Sou o medo ancestral que corre em suas veias. Engoli em seco. Aquilo não podia estar acontecendo. Era um pesadelo. Tinha que ser. Você. Você é o lobisomem das histórias? Ah, então você se lembra das histórias. A voz soou quase satisfeita. Sim, João. Sou eu, o guardião desta terra, muito antes de sua família chegar aqui. Minha cabeça girava com essa informação. As histórias eram verdadeiras? Mas como? Por que está fazendo isso? Perguntei, tentando ganhar tempo, entender o que estava acontecendo. Porque é meu direito, a voz rosnou. Esta terra é minha. O sangue de sua família me pertence. É o preço que seus antepassados concordaram em pagar. Preço? Que preço? Do que aquela criatura estava falando? Não sei do que você está falando. Falei, a voz trêmula. Minha família nunca. Ah, mas eles sabem, a voz interrompeu. Pergunte ao seu pai. Pergunte ao seu avô. Eles sabem do pacto. Sabem que a cada geração, um deve ser sacrificado. Sacrificado? Meu estômago se revirou. Aquilo não podia ser verdade. Está mentindo, acusei, embora minha voz falhasse. A criatura riu novamente, um som que me gelou até os ossos. Sou muitas coisas, João, mas não sou mentiroso. Sua família é que mente. Mente para vocês, os jovens. Mente para essa mesma. Fingindo que pode escapar do destino. Fechei os olhos com força, querendo que tudo aquilo fosse um pesadelo. Mas quando os abri, ainda estava ali, trancado no celeiro, com aquela coisa do lado de fora. O que vai fazer comigo? Perguntei, embora temesse a resposta. O que devo fazer? A voz respondeu, agora mais suave, quase gentil. Vou libertá-lo, João. Liberta-lo dessa vida de mentiras. Você se tornará parte de algo maior, algo antigo e poderoso. Um calafrio percorreu meu corpo. Parte de algo maior? O que aquilo significava? Não quero ser parte de nada, falei, tentando soar firme. Quero que vá embora e me deixe em paz. A criatura suspirou, um som estranho vindo daquela garganta inumana. Não é uma escolha, João. É seu destino. Seu sangue me chama. O sangue de sua família, misturado ao meu há gerações. Misturado ao dele? O que aquilo queria dizer? Minha mente corria, tentando entender. Você quer dizer que... Sim, João, a voz confirmou. Você é meu descendente.
Todos de sua família são. O sangue do lobo corre em suas veias, esperando para despertar. Não, não podia ser verdade. Era loucura demais. Está mentindo, repeti, mas minha voz saiu fraca, incerta. Olhe para suas mãos, João, a voz comandou. Instantivamente. Obedecai. E então gritei. Meus dedos estavam diferentes, mais longos, as unhas crescendo diante de meus olhos, se transformando em garras. Não, gritei, me levantando num pulo. Isso não está acontecendo. Está acontecendo, João. A voz soou quase gentil agora. Não lute contra isso. Abrace sua verdadeira natureza. Senti uma dor aguda percorrer meu corpo. Meus ossos pareciam estar se rearranjando, meus músculos se expandindo. Caí de joelhos. Ofegante. Por favor, implorei, embora não soubesse a quem. Faça parar. Não posso parar o que sempre esteve destinado a acontecer, a voz respondeu. Mas posso ajudar. Abra a porta. João, deixe-me entrar. Deixe-me guiá-lo nessa transformação. Parte de mim queria obedecer. Uma parte profunda, primitiva, que eu nunca soubera que existia. Mas outra parte, a parte humana, ainda lutava. Não, consegui dizer entre dentes cerrados. Não vou abrir. A criatura rugiu, um som de pura frustração e raiva. Você não tem escolha, bradou. O sangue vai despertar, quer queira ou não. Melhor que seja sob minha orientação. Mais uma vez, a porta tremeu com o impacto do corpo da criatura. Desta vez, ouvi a madeira rachar. Olhei em volta, desesperado. Tinha que haver uma saída, uma forma de escapar. Foi então que vi a escada para o sótão do celeiro. Com um esforço sobre-humano, me arrastei até lá. Cada movimento era uma agonia, meu corpo mudando contra minha vontade. Consegui subir a escada bem a tempo de ouvir a porta do celeiro finalmente ceder. O rugido de triunfo da criatura ecoou pelo celeiro. Ouvi suas patas pesadas no chão de terra, farejando, me procurando. Posso sentir seu cheiro, João, a voz chamou. Não pode se esconder de mim. Me encolhi num canto escuro do sótão, abraçando meus joelhos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, que já não parecia mais totalmente humano. Por que? Sussurrei. Por que minha família? Por que eu? Como se tivesse me ouvido, a voz respondeu. Porque vocês são especiais, João. Porque carregam meu sangue. Porque têm o potencial de ser mais do que simples humanos. Ouvi a criatura subindo a escada. Lentas. Passadas pisadas se aproximando. Não lute mais, João. A voz soou mais próxima agora. Aceite seu destino. Junte-se a mim. Seja o que nasceu para ser. Fechei os olhos com força. Queria que tudo aquilo fosse um pesadelo. Queria acordar na minha cama, rindo de como tinha sido bobo em acreditar nas velhas histórias. Mas não era um sonho. Era real. Terrivelmente real. Senti uma presença imensa se aproximar. Abri os olhos e lá estava ele. O Lobisamem. Meu ancestral? Aqueles olhos amarelos me fitavam, não mais com fome, mas com uma estranha mistura de orgulho e expectativa. Venha, João, disse, estendendo uma pata enorme em minha direção. Está na hora de correr com a lua. Olhei para a janela do sótão. Lá fora, a lua cheia brilhava, imensa e sedutora. Senti algo despertar dentro de mim, algo selvagem e poderoso. Minha última lembrança humana foi alcançar aquela pata estendida. Depois, só o uivo da lua e o chamado da floresta. Essa foi a noite em que descobri a verdade sobre minha família. A noite em que me tornei parte de algo maior e mais antigo do que podia imaginar. A noite em que me tornei um deles. Agora, a cada lua cheia, sinto o chamado. E a cada lua cheia, luto contra minha natureza. Mas por quanto tempo conseguirei resistir? Por quanto tempo? História 2. Nunca pensei que uma simples viagem de acampamento pudesse se transformar no pior pesadelo da minha vida. Eu e meus 4 melhores amigos, João, Pedro, Ana e Marcela, decidimos passar um fim de semana acampando na floresta para comemorar o fim das provas. Estávamos todos animados, carregando mochilas pesadas cheias de comida, bebidas e equipamentos de camping. Chegamos ao local escolhido no meio da tarde de sexta-feira. Era uma clareira bonita,
cercada por árvores altas e densas. Montamos nossas barracas, fizemos uma fogueira e passamos horas conversando, rindo e assando marshmallows. O céu estava limpo e estrelado. Parecia o cenário perfeito para um fim de semana tranquilo entre amigos. Mas quando a lua começou a subir no céu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela estava enorme e de um vermelho intenso, quase da cor de sangue. Nunca tinha visto nada parecido. Olhem só para a lua, exclamei. Parece que alguém a pintou de vermelho. João deu de ombros. Deve ser por causa da poluição ou algo assim. Nada para se preocupar. Tentei me convencer de que ele estava certo, mas não conseguia tirar os olhos daquela lua sinistra. Era como se ela estivesse nos observando, esperando o momento certo para... Um uivo longo e agudo cortou a noite, fazendo todos nós pularmos de susto. Foi só um lobo, disse Pedro, rindo nervosamente. Eles são comuns por aqui. Mas aquilo não soou como um lobo normal. Era mais alto, mais feroz. E parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Ana se levantou. Inquieta. Acho que vou dormir. Essa lua estranha está me dando arrepios. Um a um, todos foram se recolher às suas barracas. Fiquei sozinho, olhando para as chamas da fogueira que começavam a diminuir. Os uivos continuavam, cada vez mais próximos. Decidi que também era hora de dormir. Mal tinha entrado em minha barraca quando ouvi um grito. Era a voz da Ana. Saí correndo e vi que sua barraca estava aberta, a lanterna ainda acesa lá dentro. Mas Ana não estava em lugar nenhum. Ana! Gritei. Ana, onde você está? Os outros saíram de suas barracas, assustados. Começamos a procurar por Ana, gritando seu nome. Foi então que vimos gotas de sangue na grama, um rastro que levava para dentro da floresta. Meu Deus, sussurrou Marcela, horrorizada. O que aconteceu com ela? Peguemos lanternas e seguimos o rastro de sangue floresta adentro. Os uivos tinham parado, mas agora ouvíamos galhos quebrando e folhas se mexendo ao nosso redor, como se estivéssemos sendo observados. De repente, Pedro gritou. Viramos nossas lanternas em sua direção e o que vimos nos deixou paralisados de horror. Pendurado em uma árvore, estava o corpo de Ana, ou o que restava dele. Sua barriga tinha sido aberta e suas entranhas pendiam para fora como serpentes escarlates. Seu rosto estava congelado em uma expressão de puro terror. Marcela começou a gritar. João vomitou. Eu não conseguia me mexer, hipnotizado pela visão macabra à minha frente. Pedro foi o primeiro a recuperar a voz. Temos que sair daqui. Agora! Corremos de volta para o acampamento. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Chegando lá, começamos a juntar nossas coisas freneticamente. Foi quando ouvimos passos pesados se aproximando. Algo grande estava vindo em nossa direção. Rápido! Gritou João. Para o carro! Mas o carro estava estacionado a quase 1 quilômetro dali. Não teríamos tempo. As barracas! Gritei. Vamos nos esconder. Cada um correu para uma barraca diferente. Eu me joguei dentro da minha, fechando o zíper com as mãos tremendo. Puxei meu saco de dormir por cima da cabeça, tentando controlar minha respiração ofegante. Os passos ficaram mais altos, mais próximos. Ouvi um rosnado baixo, quase um ronronar. Então, silêncio. Por longos segundos, não ouvi nada além das batidas do meu próprio coração. Então, um grito terrível cortou a noite. Era Marcela. Ouvi o barulho de sua barraca sendo rasgada. Os gritos dela ficaram mais altos, mais desesperados. Depois, um som horrível de ossos quebrando e carne sendo rasgada. E então, silêncio novamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lutava para não fazer nenhum som. O que quer que fosse aquela coisa lá fora, ela estava nos caçando. E eu seria o próximo. Mais passos. Outra barraca sendo destruída. Dessa vez foi João quem gritou. O som de sua morte foi rápido, brutal. Restávamos apenas eu e Pedro. Eu podia ouvir sua respiração acelerada vindo da barraca ao lado. Por um momento, pensei em correr até lá, em tentarmos fugir juntos. Mas o medo me paralisava. Então, ouvi a voz de Pedro. Mas não eram gritos de terror. Ele estava rindo. Pedro!
Susurrai confuso. A risada dele ficou mais alta, mais selvagem, até que se transformou em um uivo. Meu sangue gelou. Não era possível. Pedro não podia ser. O uivo parou abruptamente. Ouvi passos se aproximando da minha barraca. Pesados. Animalescos. E ai, amigo. A voz de Pedro soou do lado de fora. Mas não era mais a voz dele. Era uma voz rouca, gutural. Inumana. Por que não sai daí pra gente conversar? Prendi a respiração, rezando para que ele fosse embora. Mas então senti algo afiado rasgar o tecido da barraca bem acima da minha cabeça. Olhei para cima e vi uma mão enorme, coberta de pelos, com garras afiadas como facas. A mão se retraiu e, pelo buraco que havia feito, vi um focinho longo e cheio de dentes pontiagudos. 2 olhos amarelos me encararam. Olhos que ainda tinham um brilho de reconhecimento, de humanidade. Vamos lá, rosnou a criatura. Não vai dar um abraço no seu melhor amigo? Gritei. Gritei como nunca tinha gritado na vida. Me debati para sair do saco de dormir, para escapar daquela barraca que agora era minha prisão. A criatura, o monstro que um dia foi meu amigo Pedro, rasgou o resto da barraca com suas garras. Eu me arrastei para trás, sentindo o cheiro de morte e sangue que emanava dele. Sob a luz daquela lua vermelha e maldita, pude ver claramente o que Pedro havia se tornado. Seu corpo estava coberto de pelos escuros e grossos. Seus membros eram longos e musculosos, terminando em patas enormes com garras afiadas. Mas o pior era seu rosto, um focinho longo cheio de dentes mortais, orelhas pontudas, e aqueles olhos, olhos de um predador faminto. Mas ainda havia algo de Pedro neles, e isso tornava tudo ainda mais aterrorizante. O que aconteceu com você? Balbuciei, recuando até sentir o tronco de uma árvore contra minhas costas. O lobisomem inclinou a cabeça, quase curioso. Aconteceu o inevitável. Ele rosnou. A transformação que estava adormecida em mim. E agora? Ele se aproximou, seu hálito quente e fétido em meu rosto. Agora é sua vez. Não! Gritei, tentando me levantar. Mas ele foi mais rápido. Com um movimento veloz. Pedro, não! Aquela coisa que um dia foi Pedro, cravou seus dentes em meu ombro. A dor foi excruciante. Senti o sangue quente escorrendo pelo meu peito enquanto gritava de agonia. O lobisomem se afastou, lambendo o sangue de seus lábios. Bem-vindo à matilha, irmão, ele rosnou. Caí de joelhos, sentindo meu corpo inteiro pegar fogo. Meus ossos pareciam estar se quebrando e se recompondo. Minha pele coçava insuportavelmente. Não, gemi. Por favor, não. Mas era tarde demais. Senti meus músculos se expandirem, rasgando minhas roupas. Pelos grossos brotaram por todo o meu corpo. Meu rosto se alongou em um focinho. Meus dentes cresceram, afiados como navalhas. A dor era insuportável. Eu queria morrer. Mas então passou. Me levantei, sentindo-me mais forte do que nunca. Meus sentidos estavam aguçados. Podia ouvir o coração de pequenos animais batendo a quilômetros de distância. Podia sentir o cheiro da floresta, da terra, do sangue. Olhei para Pedro, meu irmão de matilha agora, e soltei um uivo longo e poderoso. Ele respondeu com outro uivo. Juntos, corremos para a escuridão da floresta. A lua vermelha brilhava acima de nós, uma promessa de noites de caçada pela eternidade. A criatura que eu era já não existia mais. O homem havia morrido naquela clareira, junto com seus amigos. Agora, eu era um predador, um monstro, um lobisomem. E enquanto corríamos pela floresta, sentindo o vento em nossos pelos, só conseguia pensar em uma coisa: quem seriam nossas próximas vítimas? Porque a fome era insaciável. E havia todo um mundo lá fora esperando para ser caçado. História 3. Desde que eu era criança, sempre achei estranho o comportamento do meu tio-avô Carlos. Ele era um homem solitário que vivia numa casa velha nos arredores da cidade, perto da floresta. O que mais me intrigava era como ele sempre sumia nas noites de lua cheia. Minha mãe e meus tios cochichavam sobre isso quando achavam que ninguém estava ouvindo. Falavam de uma maldição, mas nunca explicavam direito do que se tratava. Quando eu perguntava, mudavam de assunto ou diziam que era coisa de adulto. Conforme fui crescendo,
Comecei a notar outros detalhes estranhos. As unhas do tio Carlos eram sempre compridas e amareladas, como se fossem garras. Seus olhos tinham um brilho selvagem, quase animal. E o mais assustador, às vezes eu jurava que ouvia uivos vindos da direção da casa dele nas noites de lua cheia. Mas a vida seguiu. Me casei, tive uma filha linda chamada Ana, e quase não pensava mais naquelas coisas estranhas da minha infância. Até que, há alguns meses, recebi a notícia de que o tio Carlos tinha morrido. Para minha surpresa, descobri que ele havia me deixado sua casa velha de herança. Minha esposa Laura não gostou muito da ideia de nos mudarmos para lá, mas eu insisti. Afinal, era uma casa grande, num lugar tranquilo, perfeito para criar nossa filha longe da agitação da cidade. Nos primeiros dias depois da mudança, tudo parecia normal. A casa era antiga, rangendo e estalando à noite, mas nada demais. Até que chegou a primeira noite de lua cheia. Eu estava no quarto, me preparando para dormir, quando senti uma dor terrível percorrer meu corpo. Era como se meus ossos estivessem se quebrando e se remontando. Caí no chão, me contorcendo de agonia. Minha pele parecia estar se rasgando. Tentei gritar, mas minha voz saiu como um rosnado animal. A última coisa que me lembro foi de olhar para minhas mãos e ver garras crescendo no lugar das unhas. Depois disso, tudo ficou escuro. Acordei nu, coberto de lama e sangue, no meio da floresta. O sol estava nascendo e eu não fazia ideia de como tinha ido parar ali. Voltei para casa em pânico, rezando para que ninguém me visse naquele estado. Laura estava apavorada. Disse que eu tinha sumido durante a noite e que ela ouviu barulhos horríveis vindos do quarto. Inventei uma desculpa qualquer sobre ter saído para caminhar e caído num barranco. Ela fingiu acreditar, mas vi a dúvida em seus olhos. Nas semanas seguintes, tentei me convencer de que tudo não passará de um pesadelo muito vívido. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que algo terrível tinha acontecido. E que aconteceria de novo. Comecei a pesquisar sobre a tal maldição que minha família tanto comentava. Vasculhei a casa do tio Carlos e encontrei um diário velho escondido atrás de um armário. O que li ali me deixou gelado. O diário contava a história da nossa família. Há gerações, os homens da família eram amaldiçoados a se transformar em lobisomens nas noites de lua cheia. Tudo começou com meu tataravô, que foi atacado por uma criatura na floresta. Desde então, a maldição passou de pai para filho. O tio Carlos descrevia em detalhes os horrores da transformação. A dor insuportável, a perda de controle, o desejo incontrolável de caçar e matar. E o pior, não havia cura conhecida. Entrei em desespero. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Pensei em fugir, em me matar, em fazer qualquer coisa para escapar daquele destino horrível. Mas então me lembrei da minha família. De Laura e de Ana. Eu não podia abandoná-las. Decidi que lutaria contra a maldição. Construí uma espécie de jaula reforçada no porão da casa, dizendo a Laura que era um depósito. Na próxima lua cheia, me tranquei lá dentro. A transformação veio, tão dolorosa quanto da primeira vez. Senti meu corpo se contorcer e mudar. Pelos cresceram por toda parte, meus dentes viraram presas afiadas. Minha mente humana foi sendo tomada por instintos selvagens. Passei a noite toda me debatendo contra as grades, rosnando e uivando. Quando o sol nasceu e voltei ao normal, vi que tinha destruído boa parte da jaula. Se fosse um pouco mais forte, teria escapado. Os meses seguintes foram um pesadelo. A cada lua cheia eu me trancava no porão, rezando para que as grades aguentassem. De dia, vivia com medo constante. Medo de que alguém descobrisse meu segredo. Medo de machucar minha família. Laura começou a desconfiar que algo estava errado. Eu andava sempre cansado, cheio de arranhões e machucados que não sabia explicar. Nosso casamento começou a se deteriorar. Eu queria contar a verdade a ela, mas tinha pavor de sua reação. O pior era ver o olhar assustado de Ana. Minha filhinha, que antes corria para meus braços sorrindo, agora parecia ter medo de se aproximar. Às vezes eu a pegava me observando com uma expressão desconfiada, como se soubesse que havia algo errado com o pai. Tentei de tudo para quebrar a maldição. Li livros antigos, consultei curandeiros, rezei para todos os santos. Nada adiantou. A cada mês que passava, a transformação ficava mais forte. Era como se a fera dentro de mim estivesse ganhando o controle. Ontem à noite foi o ponto de ruptura.
A lua cheia surgiu no céu e eu corri para o porão como de costume. Mas dessa vez foi diferente. A transformação começou antes que eu chegasse à jaula. Caí no chão da sala, sentindo meus ossos se quebrarem e minha pele se rasgar. Gritei de dor, um grito que logo se transformou num uivo animalesco. E então, pelo canto do olho, vi algo que gelou meu sangue. Ana estava parada na porta do quarto dela, me observando com os olhos arregalados de terror. Minha garotinha viu o pai se transformar num monstro bem na sua frente. Tentei gritar para ela fugir, mas só saíram rosnados da minha garganta. Vi o pavor em seus olhos enquanto ela corria de volta para o quarto. Ouvi Laura gritando, perguntando o que estava acontecendo. Usando minhas últimas forças de vontade humana, me arrastei para o porão e consegui me trancar na jaula segundos antes de perder completamente o controle. Passei a noite toda uivando e me debatendo, com a imagem do rosto aterrorizado de Ana gravada na minha mente. Quando voltei ao normal pela manhã, sabia que tudo tinha mudado para sempre. Laura e Ana não estavam mais em casa. Encontrei um bilhete dizendo que elas tinham ido para a casa da minha sogra. Laura escreveu que precisávamos conversar, que ela não podia mais viver assim. Estou sentado aqui, escrevendo esse relato, sem saber o que fazer. Minha família me viu como o monstro que realmente sou. Como posso explicar? Como posso pedir que continuem vivendo com uma fera? O pior é saber que a maldição pode não terminar comigo. E se Ana também for afetada? E se minha garotinha inocente estiver destinada a sofrer o mesmo tormento que eu? Não sei o que o futuro reserva. Não sei se terei forças para continuar lutando contra a fera dentro de mim. Só sei que, a cada lua cheia, uma parte da minha humanidade se perde. E temo o dia em que não sobre nada além do monstro. Se você está ouvindo isso, tome cuidado. A maldição do lobisomem é real. E ela pode estar mais perto do que você imagina. Nas noites de lua cheia, tranque bem suas portas. E se ouvir um uivo na floresta, corra. Espero que este relato atenda suas expectativas, transmitindo medo, a apreensão e o suspense desejados. Se precisar de alguma alteração ou tiver outras solicitações, estou à disposição para ajudar. História 4. Meu nome é Ana e sou enfermeira noturna no Hospital Psiquiátrico Santa Clara há mais de 10 anos. Pensei que já tinha visto de tudo nesse lugar, mas estava completamente enganada. O que aconteceu aqui nos últimos meses mudou minha vida para sempre. Tudo começou numa noite chuvosa de outono. Eu estava fazendo minha ronda habitual pelos corredores silenciosos quando ouvi uma comoção vinda da entrada. Corri para ver o que estava acontecendo e me deparei com uma cena chocante. 6 homens enormes arrastavam um paciente que se debatia violentamente. Ele estava acorrentado pelos pulsos e tornozelos, mas mesmo assim era preciso todo aquele esforço para contê-lo. Seus olhos estavam arregalados e injetados. A boca espumava enquanto ele gritava coisas sem sentido. Cuidado com a lua cheia. A maldição, a maldição. Ele berrava. Vocês não entendem. Eu sou um monstro. Doutor Oliveira, o psiquiatra-chefe, veio correndo com uma seriga na mão. Rápido, segurem ele, ordenou, aplicando um sedativo potente no homem. Em poucos segundos, o paciente desabou inconsciente. Ana, preciso que você cuide pessoalmente desse caso, disse o doutor Oliveira, ofegante. É um paciente especial. Mantenha-o isolado na ala restrita e não deixe ninguém entrar no quarto dele sem minha autorização. Assenti, ainda atordoada com a cena que tinha presenciado. Ajudei a levar o homem para um quarto isolado no fim do corredor. Enquanto o acomodávamos na cama, notei as estranhas cicatrizes que cobriam seu corpo. Pareciam marcas de garras e mordidas de algum animal feroz. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre aquele paciente misterioso. Seu nome era Gabriel e ele tinha sido encontrado vagando pela floresta, coberto de sangue. As autoridades suspeitavam que ele fosse o responsável por uma série de ataques brutais a moradores da região. Gabriel alternava entre períodos de extrema agressividade e momentos de profunda melancolia. Ele se recusava a falar sobre seu passado ou o que tinha acontecido na floresta. A única coisa que repetia obsessivamente era que estava amaldiçoado. Vocês precisam me manter preso, ele implorava. Quando a lua cheia vier, eu vou me transformar. Não posso controlar. Dr. Oliveira diagnosticou um quadro grave de esquizofrenia com delírios de licantropia. Ele prescreveu uma série de medicamentos potentes, mas nada parecia acalmar Gabriel completamente. Confesso que comecei a sentir pena daquele homem atormentado.
Nas noites em que eu fazia plantão, costumava passar mais tempo conversando com ele. Gabriel tinha momentos de lucidez em que se mostrava gentil e educado, mas sempre havia um ar de tristeza e resignação em seus olhos. Você parece ser uma boa pessoa, Ana, ele me disse certa vez. Por isso estou te implorando, quando a lua cheia chegar, não entre no meu quarto por nada nesse mundo. Não importa o que você ouça, fique longe. Eu não quero machucar ninguém. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que era apenas fruto da sua imaginação. Mas Gabriel balançou a cabeça, desolado. Você não entende. Isso é real. Eu sou um monstro. Na noite da primeira lua cheia após sua internação, eu estava especialmente apreensiva. Fiz questão de verificar pessoalmente se Gabriel tinha tomado todos os seus remédios. Ele parecia mais agitado que o normal, andando de um lado para o outro no quarto como um animal enjaulado. Por favor, Ana, ele implorou com os olhos marejados. Prenda-me com as correntes. Use todas que você tiver. Hesitei, mas acabei cedendo ao seu pedido. Prendi seus pulsos e tornozelos nas grades da cama com grossas correntes de aço. Gabriel pareceu relaxar um pouco. Obrigado, ele sussurrou. Agora vá e não volte até amanhecer. Saí do quarto com o coração pesado. Algo naquela situação toda me deixava profundamente inquieta. Passei as horas seguintes fazendo minhas tarefas habituais, mas não conseguia parar de pensar em Gabriel. Por volta da meia-noite, comecei a ouvir sons estranhos vindos do quarto dele. No início eram apenas gemidos abafados, mas logo se transformaram em gritos de dor. Corri para o corredor e fiquei paralisada em frente à porta. Os gritos de Gabriel não pareciam mais humanos. Eram urros primitivos de agonia, intercalados com rosnados ferozes. Ouvi o som de corrente se retesando e metal se partindo. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria chamar segurança, mas algo me impelia a verificar o que estava acontecendo. Com as mãos trêmulas, abri uma pequena fresta na porta e espiei para dentro. O que vi naquele momento ficará para sempre gravado na minha memória. Gabriel se contorce na cama. Seu corpo convulsionando de forma grotesca. Pelos grossos e escuros brotavam por toda sua pele. Seus membros se alongavam e se retorciam em ângulos impossíveis. Ouvi o estalar dos ossos se rearranjando. Sufoquei um grito quando vi seu rosto se transformar. O nariz e a boca se projetaram para frente, formando um focinho. As orelhas ficaram pontudas e se moveram para o topo da cabeça. Os dentes cresceram, tornando-se presas afiadas. Em poucos segundos, não havia mais nada de humano naquela criatura. Um enorme lobo negro ocupava a cama, rosnando furiosamente enquanto tentava se livrar das correntes. Fechei a porta num reflexo e corri dali o mais rápido que pude. Tranquei-me na sala dos enfermeiros, tremendo da cabeça aos pés. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas minha voz tinha sumido. Durante horas intermináveis, ouvi os uivos e rosnados ecoando pelos corredores. O som de metal se partindo e vidro quebrando. Depois, um silêncio sepulcral tomou conta do hospital. Quando finalmente reuni coragem para sair, o sol já estava nascendo. Com passos hesitantes, voltei ao quarto de Gabriel. A porta estava arrombada e o interior completamente destruído. As correntes jaziam partidas no chão. A janela gradeada tinha sido arrancada da parede, deixando um enorme buraco. Gabriel havia desaparecido. Nas semanas seguintes, notícias terríveis tomaram conta dos jornais. Ataques brutais a moradores e animais da região. Corpos mutilados encontrados na floresta. A polícia falava em um animal selvagem à solta, talvez um urso ou uma alcateia de lobos. Mas eu sabia a verdade, e vivia aterrorizada, esperando o momento em que Gabriel retornaria. Foi numa madrugada chuvosa, quase um mês depois, que meus piores temores se concretizaram. Eu estava sozinha no posto de enfermagem quando ouvi passos arrastados no corredor. Meu sangue gelou ao ver Gabriel cambaleando em minha direção. Ele estava nu e coberto de lama e sangue dos pés à cabeça. Seus olhos tinham uma expressão selvagem e confusa. Ana! Ele murmurou antes de desabar no chão. Entrei em modo automático. Arrastei Gabriel para o quarto mais próximo e o tranquei lá dentro. Liguei para o Dr. Oliveira, que chegou em poucos minutos acompanhado de 2 seguranças. Gabriel foi sedado e levado de volta para a ala restrita. Dr. Oliveira estava lívido. O que diabos aconteceu aqui, Ana? Ele exigiu saber.
Como esse paciente escapou? Gaguejei alguma desculpa sobre um surto psicótico violento. Não podia contar a verdade. Quem acreditaria em mim? Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina sombria. A cada lua cheia, eu era encarregada de acorrentar Gabriel em seu quarto com equipamentos cada vez mais reforçados. As transformações se tornavam mais intensas e violentas a cada ciclo. Gabriel passava os dias imerso numa profunda depressão. Eu não aguento mais, ele me disse certa vez. Essa maldição está me consumindo. Um dia, não vou mais conseguir voltar à forma humana. Tentei convencê-lo a contar a verdade ao Dr. Oliveira, mas Gabriel se recusava. Eles me matariam ou me transformariam em uma cobaia de laboratório, ele argumentava. É melhor continuar fingindo que sou apenas louco. A culpa me corroia por participar de quila farsa. Mas ao mesmo tempo, não podia abandonar Gabriel. Ele não tinha mais ninguém no mundo. A cada lua cheia, o terror se renovava. As correntes ficavam mais grossas, as grades mais reforçadas. Mas o lobo dentro de Gabriel também ficava mais forte. Na última transformação, precisei usar correntes industriais e cadeados especiais. Mesmo assim, quando entrei no quarto na manhã seguinte, encontrei as grades da janela vergadas e profundas marcas de garras nas paredes. Olhei para o rosto exausto e marcado de Gabriel e senti um aperto no peito. Quanto tempo mais conseguiríamos conter aquela fera? Não sei se vou aguentar outra lua cheia, ele sussurrou. Segurei sua mão trêmula, sentindo as lágrimas brotarem. Nós vamos encontrar uma solução, prometi, mesmo sem saber como. Agora estou aqui, contando essa história enquanto observo a lua crescente no céu. Faltam apenas 2 semanas para o próximo ciclo. O medo me consome a cada dia que passa. Não sei o que vai acontecer quando a lua cheia surgir novamente. Tenho pesadelos todas as noites com o lobo negro arrebentando suas correntes, seus olhos ferozes fixos em mim. Às vezes me pergunto se não deveria fugir daqui, deixar esse pesadelo para trás. Mas não posso abandonar Gabriel. Ele confia em mim. Sou a única pessoa que conhece seu segredo, a única que pode ajudá-lo. Então continuarei aqui, enfrentando o terror a cada lua cheia, rezando para que as correntes sejam fortes o suficiente, torcendo para que um dia encontremos a cura para essa maldição. Mas no fundo do meu coração, sei que é apenas questão de tempo até que o lobo vença a batalha. E quando isso acontecer, que Deus tenha piedade de nossas almas. História 5. Desde criança, eu sempre fui fascinado por cavernas. Havia algo mágico naqueles túneis escuros, nas formações rochosas esculpidas pelo tempo. Quando cresci, essa paixão só aumentou. Nos fins de semana, eu e meus amigos saíamos para explorar as grutas da região. Era o meu hobby favorito, minha válvula de escape do estresse da vida cotidiana. Nunca imaginei que minha última expedição mudaria minha vida para sempre. Era um sábado como outro qualquer. Eu e meu melhor amigo, Carlos, tínhamos ouvido falar de um novo sistema de cavernas descoberto nas montanhas próximas. Diziam que era um labirinto enorme, com túneis que se estendiam por quilômetros. Não pensamos 2 vezes. Arrumamos nossas mochilas e partimos na primeira luz do dia. A boca da caverna era impressionante. Uma abertura enorme na encosta da montanha, como se um gigante tivesse dado uma mordida na rocha. Enquanto nos preparávamos, colocando capacetes e checando as lanternas, senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para Carlos, que sorria animado. Pronto para mais uma aventura, parceiro? Ele perguntou, dando um tapinha nas minhas costas. Forcei um sorriso, tentando ignorar o mau pressentimento que começava a se formar. Semper, respondi, ligando minha lanterna. Os primeiros metros da caverna eram como esperávamos. Túneis amplos, algumas estalactites pingando água do teto. Mas à medida que avançávamos, o ar ficava mais pesado, mais frio. As paredes pareciam se fechar ao nosso redor. Foi depois de cerca de 1 hora de caminhada que encontramos as pinturas. No início, pensei que fossem apenas manchas na rocha. Mas quando aproximei a lanterna, meu coração quase parou. Eram desenhos antigos, tão velhos que era difícil acreditar que ainda estavam ali. Figuras humanas primitivas, ao lado de formas que pareciam lobos. Não, eram algo entre homem e fera. Carlos, vem ver isso, chamei, minha voz ecoando pelas paredes de pedra. Meu amigo se aproximou, seus olhos arregalando-se ao ver as imagens. Cara,
Isso é incrível. Parecem pinturas rupestres de milhares de anos atrás. Continuamos observando, fascinados. As figuras pareciam contar uma história. Homens se transformando em criaturas bestiais, caçando, uivando para a lua. Era como se estivéssemos diante de um registro pré-histórico de lobisomens. Carlos riu, quebrando o silêncio tenso. Ei, olha só, acho que encontramos a toca do lobo mau. Antes que eu pudesse responder, ele jogou a cabeça para trás e soltou um uivo longo e alto. O som ecoou pelos túneis, reverberando nas paredes de pedra. Ri nervosamente, dando um soco de leve no braço dele. Para com isso, seu idiota. Vai acabar derrubando o teto na nossa cabeça. Esperamos o eco se dissipar, prontos para continuar nossa exploração. Mas então, ouvimos algo que gelou nosso sangue. Um uivo respondeu. Distante, abafado, mas inconfundível. Nos entreolhamos, os sorrisos morrendo em nossos lábios. Você ouviu isso? Sussurrei. Carlos assentiu, seu rosto pálido à luz das lanternas. Deve ser só o eco, ele murmurou, mas não parecia acreditar nas próprias palavras. O uivo soou novamente, desta vez mais próximo. Não era um eco, era uma resposta. Vamos voltar, falei, já me virando para o caminho por onde viemos. Carlos não discutiu. Começamos a caminhar rapidamente, nossas lanternas dançando nas paredes. O som de nossos passos ecoava, misturando-se com nossa respiração ofegante. A cada poucos metros, parávamos para ouvir. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo pingar distante da água. Andamos por o que pareceram horas. Os túneis se ramificavam, se cruzavam. Nada parecia familiar. Não é possível, murmurou Carlos, parando para olhar ao redor. Já devíamos ter chegado à entrada. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele estava certo. Deveríamos ter encontrado a saída há muito tempo. Era como se a caverna tivesse mudado ao nosso redor, nos levando cada vez mais fundo em suas entranhas. Foi então que ouvimos um rosnado baixo, vindo de algum lugar nas sombras à nossa frente. Congelamos no lugar, as lanternas tremendo em nossas mãos. O que foi isso? Carlos sussurrou, sua voz mal audível. Antes que eu pudesse responder, outro rosnado soou, desta vez atrás de nós. Não era um eco. Havia algo ali, nos cercando nas sombras. Corre! Gritei, empurrando Carlos para frente. Disparamos pelos túneis, o som de nossas passadas misturando-se aos rosnados que pareciam vir de todas as direções. A escuridão parecia engolir a luz de nossas lanternas, as sombras dançando nas paredes como se estivessem vivas. Viramos uma esquina e nos deparamos com um beco sem saída. Uma parede lisa de rocha bloqueava nosso caminho. Nos viramos, ofegantes, as costas contra a parede fria. Os rosnados ficavam mais altos, mais próximos. Podia sentir o cheiro de terra úmida e algo mais. Um odor selvagem, animal. O que vamos fazer? Carlos perguntou, o pânico evidente em sua voz. Olhei ao redor desesperadamente, procurando uma saída, uma fenda, qualquer coisa. Foi então que notei. Havia pinturas ali também. Mas estas eram diferentes. Mais nítidas. Mais recentes. Antes que pudesse examinar melhor, a lanterna de Carlos piscou e se apagou. Merda! Ele xingou, batendo no aparelho. A bateria acabou. Minha própria lanterna começou a enfraquecer, a luz ficando cada vez mais fraca. O escuro parecia se aproximar, como se fosse uma entidade viva, faminta. Os rosnados estavam tão próximos agora que eu podia sentir a vibração no ar. Minha lanterna deu um último lampejo e morreu, nos deixando na escuridão total. Por um momento, tudo ficou silencioso. Tão silencioso que eu podia ouvir as batidas frenéticas do meu coração. Então, senti um hálito quente em minha nuca, o cheiro de carne podre e terra molhada. Gritei quando garras afiadas agarraram meus ombros, me puxando para trás. Ouvi Carlos gritar também, o som de luta, rosnados ferozes. A dor foi imediata e avassaladora quando senti dentes afiados se fecharem em meu ombro. Gritei, me debatendo, sentindo o sangue quente escorrer pelo meu peito. Então, tão rápido quanto começou, parou. Caí no chão, ofegante, a dor pulsando por todo o meu corpo. No escuro, ouvi movimentos,
rosnados baixos, como se as criaturas estivessem se comunicando entre si. Carlos. Chame fracamente. Não houve resposta. Lentamente, dolorosamente, me arrastei pelo chão da caverna. Minha mão encontrou algo. A lanterna. Com dedos trêmulos, tentei ligá-la. Para minha surpresa, ela acendeu, embora a luz fosse fraca. O que vi me fez desejar que tivesse permanecido no escuro. Carlos estava caído a poucos metros de mim, imóvel. Ao seu redor, sombras se moviam. Formas enormes, peludas, meio homem, meio lobo. Lobisomens. Não havia outra palavra para descrevê-los. Um deles se virou para mim, seus olhos brilhando no escuro como brasas. Recuei, encostando-me na parede fria da caverna. Foi então que notei. A dor estava mudando. Não era mais apenas a mordida. Era como se meu corpo inteiro estivesse pegando fogo por dentro. Olhei para minhas mãos e vi, horrorizado, pelos grossos começando a crescer. Meus dedos se alongaram, as unhas se transformando em garras afiadas. O lobisomem se aproximou, sua forma imponente bloqueando a fraca luz da lanterna. Mas não atacou. Inclinou a cabeça, como se me estudasse. Então, para meu choque absoluto, falou. Uma voz rouca, gutural, mas inegavelmente humana. Bem-vindo ao Alcateia, irmão. As palavras ecoaram na caverna e em minha mente. A realização do que estava acontecendo me atingiu como um soco no estômago. A mordida. A transformação. Eu estava me tornando um deles. Quis gritar, chorar, lutar contra o que estava acontecendo. Mas a dor era demais. Senti meus ossos se quebrando e se reajustando, meus músculos se expandindo. Meu rosto se alongou em um focinho, dentes afiados brotando de minhas gengivas. A última coisa que vi como humano foram as pinturas na parede. Agora eu entendia. Não eram registros antigos de uma lenda. Eram avisos. Avisos que ignoramos. A transformação se completou, e com ela veio uma avalanche de novas sensações. Cheiros que nunca havia percebido antes, sons distantes ecoando pelos túneis. E algo mais, um sentimento de pertencimento, de conexão com as criaturas ao meu redor. Ergui-me sobre 4 patas, sentindo-me mais forte do que jamais fui. O lobisomem que falará comigo se aproximou novamente, tocando seu focinho no meu em um gesto de boas-vindas. Olhei para o corpo imóvel de Carlos. Uma parte de mim, a parte que ainda era humana, queria chorar, gritar de desespero. Mas essa voz estava ficando cada vez mais fraca, abafada pelos novos instintos que corriam por minhas veias. O líder da Alcateia, pois agora eu sabia que era isso que ele era, ergueu a cabeça e uivou. Os outros se juntaram, suas vozes se misturando em uma sinfonia selvagem. E, para meu horror e fascinação, me vi uivando junto. Era um lamento pelo que eu havia perdido e uma celebração pelo que havia me tornado. Enquanto seguia a Alcateia pelos túneis escuros, deixando para trás minha vida humana, um pensamento ecoava em minha mente. As cavernas sempre foram meu hobby, minha paixão. Agora, seria o meu lar eterno. E lá fora, no mundo dos homens, outros aventureiros desavisados continuariam a explorar essas grutas antigas. Sem saber que, nas profundezas, nós estaríamos esperando, prontos para aumentar nossa Alcateia, um explorador de cada vez. Pois agora eu entendo, não somos uma lenda. Somos os guardiões das cavernas, os filhos da lua. E nossa fome é eterna. Se um dia você ouvir um uivo distante ecoando das profundezas de uma caverna, lembre-se da minha história. E Cora. Corra como se sua humanidade dependesse disso. Porque Aphrodite depende. História 6. Nunca pensei que herdaria uma casa, muito menos em um lugar tão isolado. Quando recebi a notícia sobre a herança de um tio-avô distante, fiquei surpreso. Mal me lembrava dele, apenas algumas histórias vagas que minha avó contava. A propriedade ficava em um vilarejo remoto nas montanhas, um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Decidi aceitar a herança e me mudar para lá. Minha vida na cidade grande estava um tédio mesmo. Pensei que uma mudança de ares me faria bem. Mal sabia o pesadelo que me aguardava. A viagem foi longa e cansativa. Peguei um ônibus, depois um trem, e por fim uma carona num caminhão velho que subia a estrada sinuosa da montanha. Quando finalmente cheguei ao vilarejo, já era fim de tarde. As casas eram antigas, de pedra e madeira. Poucas pessoas andavam pelas ruas de terra.
Os moradores me olhavam de soslaio, desconfiados. Ninguém sorria ou dava boas-vindas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Um senhor de idade se aproximou. Você deve ser o sobrinho neto de João, ele disse, me avaliando. Sou o seu Antônio, era amigo do seu tio. Vamos, te levo até a casa. Caminhamos em silêncio. Eu tentava puxar conversa, mas seu Antônio só respondia com monossílabos. Finalmente chegamos a uma casa de 2 andares no fim da rua. Era grande, mas parecia mal cuidada. As janelas estavam fechadas e o mato crescia alto no jardim. Aqui está, disse seu Antônio, me entregando um molho de chaves enferrujadas. Boa sorte. E saiu apressado, sem olhar para trás. Entrei na casa, sentindo o cheiro de mofo e poeira. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Passei o resto do dia limpando e arrumando as coisas. À noite, exausto, caí na cama e dormi um sono pesado. Nos dias seguintes, tentei me enturmar com os moradores, mas todos pareciam me evitar. Quando eu passava, as conversas cessavam. As pessoas entravam em casa ou desviavam o olhar. Comecei a me sentir um pária, um intruso indesejado. Uma tarde, fui comprar mantimentos na única mercearia do vilarejo. A dona, uma senhora gorda de cabelos grisalhos, me atendeu com má vontade. Quando fui pagar, ela segurou minha mão por um instante, olhando fixamente para uma pequena marca de nascença que eu tinha no pulso. A marca da besta, ela sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Como? Perguntei confuso. Ela balançou a cabeça. Nada não, moço. Só tome cuidado. A lua cheia está chegando. Saí da mercearia intrigado e um pouco assustado. O que ela quis dizer com aquilo? Que superstição maluca era essa? À noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras da senhora, na hostilidade dos moradores. Tinha algo muito errado naquele lugar. Pela primeira vez, me arrependi de ter aceitado a herança. Os dias passaram tensos. Eu praticamente não saía de casa, exceto para comprar comida. Sentia os olhares dos moradores me seguindo, ouvia os cochichos. O medo foi crescendo dentro de mim, mas eu não sabia exatamente do que. Na véspera da lua cheia, recebi uma visita inesperada. Era seu Antônio, acompanhado de outros homens do vilarejo. Eles pareciam nervosos, agitados. Rapaz, viemos te ajudar, disse seu Antônio. É para o seu próprio bem e o nosso. Antes que eu pudesse reagir, eles me agarraram. Tentei gritar, me debater, mas eram muitos. Me arrastaram até o porão da casa, me jogaram lá dentro e trancaram a pesada porta de ferro. Ai! Me tirem daqui! Eu gritava, esmurrando a porta. Vocês estão loucos! Fique quieto e reze. Ouvi a voz de seu Antônio do outro lado. Amanhã voltamos. Fiquei horas gritando, implorando para me soltarem. Ninguém respondeu. O porão era escuro e frio, o chão de terra batida. Havia algumas prateleiras velhas nas paredes, cheias de frascos empoeirados e livros mofados. Exausto e desesperado, me encolhi num canto. Que loucura era aquela? Por que estavam fazendo isso comigo? Será que eram algum tipo de seita? Eu tinha caído numa armadilha? Foi então que notei. Havia uma pequena janela gradeada no alto da parede. E por ela, eu podia ver a lua cheia surgindo no céu escuro. De repente, senti uma dor aguda no peito. Meu corpo inteiro começou a formigar, como se 1000 agulhas me espetassem por dentro. Caí no chão, me contorcendo. Socorro! Righty-eye. Alguém me ajude! A dor foi ficando insuportável. Sentia meus ossos estalando, meus músculos se retorcendo. Minha pele parecia estar em chamas. Gritei até minha garganta ficar rouca. E então, o verdadeiro horror começou. Senti meu corpo se alongando, e se transformando. Pelos grossos brotaram por toda a minha pele. Minhas mãos e pés se deformaram, virando patas com garras afiadas. Meu rosto se projetou para frente, formando um focinho. Meus dentes cresceram, virando presas mortais. A dor era indescritível. Eu queria morrer, queria que aquilo acabasse. Mas algo mais forte tomava conta de mim. Uma fome selvagem, um instinto assassino. Não era mais eu. Era a besta. Com um uivo aterrorizante,
A criatura que eu me tornará arrancou a porta do porão como se fosse papel. O cheiro de carne humana invadiu suas narinas. A sede de sangue era incontrolável. O que aconteceu depois foi um pesadelo sangrento. A besta correu pelas ruas do vilarejo, atacando tudo e todos que via pela frente. Gritos de pavor ecoavam na noite. Pessoas corriam desesperadas, trancavam-se em suas casas. Mas nada detinha a fera. Portas foram derrubadas. Janelas estilhaçadas. A criatura entrava nas casas e massacrava famílias inteiras. Suas garras dilaceravam carne e osso. Suas presas rasgavam gargantas. O sangue jorrava, manchando ruas e paredes. Alguns tentaram lutar. Homens armados com espingardas e forçados atacaram a besta. Mas ela era rápida demais, forte demais. As balas pareciam não causar efeito. A criatura despedaçava seus oponentes com uma violência brutal. A carnificina durou a noite toda. Quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, o vilarejo estava em ruínas. Corpos mutilados jaziam por toda parte. O cheiro de morte pairava no ar. E eu voltei a ser eu mesmo. Acordei nu, coberto de sangue, no meio da rua principal. À minha volta, a cena de destruição era inacreditável. Casas destruídas, corpos estraçalhados. O silêncio era ensurdecedor. Cambaleei, atordoado, tentando entender o que tinha acontecido. As memórias da noite anterior eram como flashes confusos na minha mente. Eu me lembrava da dor, da transformação. E depois, apenas fragmentos de violência e morte. Entrei em pânico. Não podia ser verdade. Eu não podia ter feito aquilo. Era um pesadelo. Tinha que ser. Corri de volta para casa, as pernas bambas. Tranquei-me no banheiro e vomitei várias vezes. Depois fiquei horas embaixo do chuveiro, esfregando minha pele até ficar em carne viva, tentando limpar o sangue e a culpa. Mas não adiantava. As imagens do massacre não saíam da minha cabeça. Os gritos de terror ecoavam nos meus ouvidos. O gosto de sangue não abandonava minha boca. Eu era um monstro. Um assassino. Tinha massacrado um vilarejo inteiro. Pensei em me matar. Cheguei a pegar uma faca na cozinha, pronto para cortar meus pulsos. Mas algo me impediu. Um instinto de sobrevivência mais forte que a culpa e o horror. Passei dias vagando pela casa como um zumbi, sem comer, sem dormir direito. A realidade do que eu tinha feito era pesada demais. Como eu poderia continuar vivendo depois disso? Aos poucos, fui juntando os pedaços. Li os livros velhos que encontrei no porão. Pesquisei na internet usando o celular. E a terrível verdade se revelou. Eu era um lobisomem. A maldição corria na minha família há gerações. Meu tio-avô tinha conseguido controlá-la. Por isso viveu isolado naquele vilarejo remoto. Os moradores sabiam do segredo. Por isso me olhavam com desconfiança. Eles tentaram me proteger, e se proteger, me trancando no porão. Mas não foi suficiente. Agora eu carregava esse fardo terrível. A cada lua cheia, eu me transformaria naquela criatura sedenta de sangue. Não havia cura, não havia escapatória. Pensei em me entregar às autoridades. Mas quem acreditaria na minha história? Eu seria preso como um assassino comum ou internado como louco. E na próxima lua cheia, aconteceria tudo de novo. Não tinha escolha. Precisava me isolar, como meu tio tinha feito. Fugir para longe, para um lugar onde não pudesse machucar mais ninguém. Juntei o pouco dinheiro que tinha, algumas roupas e mantimentos. Deixei a casa e o vilarejo para trás, seguindo a pé pela estrada da montanha. Agora vago sozinho pelos lugares mais ermos que encontro. Florestas densas, cavernas escondidas, picos gelados. Fujo do contato humano. Na lua cheia, me acorrento com correntes reforçadas que comprei. Às vezes funciona, às vezes não. Já perdi a conta de quantas vidas tirei. O peso dessa culpa é insuportável. Cada dia é uma luta para não enlouquecer, para não me matar. Mas sigo em frente, tentando controlar a besta, buscando uma redenção impossível e rezando para que, um dia, alguém descubra uma forma de acabar com essa maldição. Ou comigo. História 7. Desde pequeno, eu sempre me senti diferente dos outros. Não sabia explicar bem o porquê, mas tinha algo em mim que não parecia bater com o resto do mundo.
Meus pais diziam que era só coisa da minha cabeça, que eu era um garoto normal como qualquer outro. Mas no fundo, eu sabia que não era bem assim. Cresci com essa sensação estranha me acompanhando. Na escola, tinha poucos amigos. Os outros meninos me achavam esquisito, meio selvagem às vezes. Eu gostava de ficar sozinho, explorando o bosque perto de casa. Me sentia em paz ali, como se aquele fosse meu verdadeiro lar. Os anos foram passando e aquela inquietação dentro de mim só aumentava. Já adulto, casado e com um emprego normal, eu ainda me perguntava sobre minhas origens, sobre quem eu realmente era. Foi aí que decidi fazer um teste de DNA. Pensei que talvez descobrisse alguma herança indígena ou algo assim, que explicasse minha conexão com a natureza. Fiz o teste e fiquei ansioso esperando o resultado. Quando finalmente chegou, fiquei chocado. O laudo dizia que havia anomalias genéticas inexplicáveis no meu DNA. Os cientistas do laboratório não conseguiam entender o que estavam vendo. Sugeriram que eu procurasse um geneticista para investigar mais a fundo. Aquilo me deixou intrigado e assustado ao mesmo tempo. O que seriam essas tais anomalias? Por que meu DNA era tão estranho assim? 1000 perguntas passavam pela minha cabeça. Foi nessa época que os sonhos começaram. Sonhos tão reais que mais pareciam memórias. Eu me via correndo por uma floresta escura, sentindo o vento no rosto e o cheiro da terra úmida. Meus sentidos estavam aguçados como nunca. Ao longe, eu ouvia o som de animais se movendo no mato. Meu corpo todo vibrava com a emoção da caçada. Acordava desse sonho suado e ofegante, com o coração disparado. Minha esposa perguntava o que estava acontecendo, mas eu não sabia explicar. Como dizer a ela que uma parte de mim ansiava por sair para caçar sob a luz da lua? Os dias foram passando e os sonhos ficando cada vez mais intensos. Eu começava a me sentir estranho durante o dia também. Meus sentidos pareciam mais aguçados. Conseguia ouvir conversas a metros de distância, sentir cheiros que ninguém mais percebia. Meu apetite mudou. Comecei a desejar carne mal passada, quase crua. Minha mulher notou as mudanças. Ela me olhava preocupada, perguntava se eu estava doente. Eu dizia que estava tudo bem, mas no fundo sabia que algo muito estranho estava acontecendo comigo. Então veio a noite que mudou tudo. Era a lua cheia. Me lembro bem. Eu estava inquieto o dia todo, como se algo dentro de mim quisesse explodir. Fui deitar cedo, esperando que o sono me acalmasse. No meio da noite, acordei com uma dor terrível. Parecia que meus ossos estavam se quebrando e se remontando. Meus músculos ardiam como se estivessem sendo esticados além do limite. Gritei de dor, acordando minha esposa. Ela acendeu a luz do quarto e soltou um grito de pavor. Olhei para minhas mãos e vi pelos grossos e escuros brotando da minha pele. Minhas unhas cresciam e se curvavam, virando garras afiadas. Meu Deus, o que está acontecendo com você? Minha mulher gritou, se afastando da cama. Eu queria responder, dizer que também não sabia, que estava com medo. Mas quando abri a boca, só saiu um rosnado animal. Meu rosto estava se alterando, o nariz e a boca se projetando para frente, formando um focinho. A dor era insuportável. Eu me contorcia na cama, sentindo meu corpo inteiro se transformar. Meus ossos estalavam e se rearranjavam. Minha coluna se arqueava. Pelos escuros brotavam por todo o meu corpo. Minha esposa estava encostada na parede, tremendo de medo. Seus olhos arregalados me encaravam com uma mistura de pavor e incredulidade. Calma, amor, ela dizia com a voz trêmula. Vamos dar um jeito nisso. Deve ter uma cura, um tratamento. Mas enquanto ela falava, uma parte de mim, uma parte que crescia a cada segundo, não queria ser curada. Essa parte selvagem queria abraçar a transformação, se entregar ao chamado da lua. Quando a metamorfose terminou, eu não era mais humano. No lugar do homem na cama, havia agora uma criatura imensa, metade homem, metade lobo. Meus olhos brilhavam na escuridão enquanto eu farejava o ar. O cheiro do medo da minha esposa invadia minhas narinas. Outra parte de mim, a parte humana que ainda restava, queria confortá-la, dizer que ainda era eu ali dentro. Mas a fera recém-desperta estava no controle agora. Com um salto, pulei da cama. Minha esposa gritou e correu para fora do quarto. Eu a segui, movido por um instinto que não conseguia controlar. Parte de mim queria protegê-la, mas outra parte, a parte do lobo, a via como presa.
Ela desceu as escadas correndo e foi para a cozinha. Ouvi o barulho de gavetas sendo abertas freneticamente. Quando cheguei lá, vi que ela tinha pego uma faca grande. "Fique longe!" ela gritou, apontando a faca para mim com as mãos tremendo. Eu rosnei, sentindo o lobo tomar conta. A foam era a vaciladora. Precisava caçar, precisava sentir o gosto de sangue. Avancei em direção à minha esposa. Ela gritou e tentou me golpear com a faca, mas eu era rápido demais. Com um movimento, a desarmei. Ela caiu no chão, chorando. "Por favor", ela implorou. "Sei que você ainda está aí dentro." Lute contra isso. Por um instante, suas palavras penetraram a névoa animal que tomava conta da minha mente. Me lembrei de quem eu era, do amor que sentia por ela. Hesitei, sentindo as duas partes de mim em conflito. Foi o tempo que ela precisou para se levantar e correr para a porta da frente. Abriu e saiu para a noite, gritando por socorro. Eu a segui até a varanda, mas parei ali. A lua cheia brilhava no céu, me chamando. O vento trazia cheiros da floresta próxima. A fera dentro de mim uivou, ansiando pela caçada. Com um último olhar para minha esposa correndo rua abaixo, me virei e saltei na direção oposta. Em poucos segundos, estava na borda da floresta. Me embrenhei entre as árvores, sentindo-me mais vivo do que jamais estivera. Passei a noite toda correndo e caçando. Abati um cervo, saboreando a carne quente e o gosto metálico do sangue. Parte de mim se horrorizava com aquilo, mas outra parte se deliciava. Quando o sol começou a nascer, senti a transformação reverter. Foi menos dolorosa que a primeira vez. Logo eu estava nu, sujo de terra e sangue, deitado no chão da floresta. As memórias da noite eram um borrão confuso de sensações intensas. Cambaleando, encontrei o caminho de volta para casa. Estava exausto, mas ao mesmo tempo me sentia mais forte e vital que nunca. Quando cheguei, havia viaturas da polícia na frente da minha casa. Minha esposa tinha chamado ajuda. Ela me viu chegando e correu na minha direção, chorando. Os policiais apontaram as armas para mim. "Está tudo bem", eu disse, erguendo as mãos. "Sou o marido dela." Minha esposa me abraçou, soluçando. "Achei que tinha te perdido", ela disse. Expliquei aos policiais que tinha tido um surto, que saí nu pela floresta. Eles pareciam desconfiados, mas minha esposa confirmou a história. Disse que eu andava estressado, que estava fazendo tratamento psiquiátrico. Os policiais foram embora, recomendando que eu procurasse ajuda. Entrei em casa com minha esposa. Ela tremia, ainda assustada. "O que aconteceu com você?", ela perguntou. Você virou um monstro." Eu não sabia o que dizer. Como explicar algo que nem eu mesmo entendia? "Eu não sei", respondi. "Tem algo errado comigo. Acho que tem a ver com aquele teste de DNA." Nos dias seguintes, pesquisamos freneticamente sobre licantropia e outras lendas de lobisomens. Tudo parecia loucura, mas depois do que acontecerá, estávamos dispostos a acreditar em qualquer coisa. Procurei médicos, fiz exames. Ninguém conseguia explicar as alterações no meu corpo. Meus sentidos continuavam muito aguçados. Eu me sentia mais forte, mais ágil, e havia aquela fome. Uma fome profunda que nada parecia saciar. Comecei a comer carne quase crua, para horror da minha esposa. Mas nem isso era suficiente. À medida que a próxima lua cheia se aproximava, eu sentia a agitação crescer. A fera dentro de mim estava inquieta, ansiosa para sair novamente. Minha esposa queria me amarrar, me trancar em algum lugar, mas eu sabia que seria inútil. Nada poderia conter aquela força selvagem. Na noite da lua cheia, pedi a ela que se afastasse, que fosse para a casa de parentes e só voltasse depois de alguns dias. Ela não queria me deixar, mas eu insisti. Não podia arriscar machucá-la. Quando a transformação começou, eu já estava na floresta. Dessa vez, abracei a mudança. DXIKO Lobo Tomás Conta. A dor deu lugar a uma euforia animal. Passei 3 noites correndo livre pela mata, caçando, uivando para a lua. Era como se toda a minha vida anterior fosse um sonho distante. Ali, naquela forma bestial, eu me sentia completo pela primeira vez. Quando voltei a ser humano, uma parte de mim sentiu alívio, mas outra parte, uma parte cada vez maior,
Lamentou o fim daquela liberdade selvagem. Voltei para casa, para minha esposa, para minha vida normal. Mas sabia que nada seria como antes. A fera tinha despertado e agora fazia parte de mim. Continuei buscando respostas, tentando entender o que eu era. Parte de mim ainda queria uma cura, queria voltar a ser apenas humano. Mas a cada lua cheia, a cada transformação, o lobo ficava mais forte. E agora, enquanto escrevo isso, sinto a lua crescendo no céu lá fora. Sinto o chamado selvagem correndo nas minhas veias. Minha esposa dorme no quarto ao lado, sem saber que em poucos dias estarei partindo de novo. Não sei se um dia encontrarei um equilíbrio entre o homem e a fera. Não sei se conseguirei controlar esses instintos selvagens ou se um dia eles me dominarão por completo. Só sei que a cada lua cheia, fico mais forte, mais rápido, mais livre. E uma parte cada vez maior de mim anseia por isso, pela próxima caçada, pelo próximo uivo à luz da lua. Então, se numa noite de lua cheia você ouvir um uivo distante na floresta, saiba que posso ser eu, o homem que descobriu ser um monstro, o monstro que já não quer mais ser um homem.